Fala trabalhador, fala trabalhador, estamos aqui de novo no programa mais cutista da internet, né? O Aqui se Discute, para discutir um tema, como sempre, né? A gente gosta de discutir muito, só temas polêmicos e do momento. Esse tema é tão bom que a gente já estava discutindo até mesmo antes de começar aqui, então se preparem aí que vai ter bastante assunto, bastante conversa e discussão com os nossos convidados e com a nossa presidenta Clemilde aqui, que eu passo a bola para ela tocar aqui as discussões. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, doutora Elisa. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, Tony. Boa tarde. O Cauã também, né, que está aqui no suporte técnico. Falar que esse programa é o segundo programa dessa segunda temporada, né, Tony? Exatamente. O Aqui se Discute, onde a gente achou uma forma, doutora Elisa, de tentar dialogar para fora do movimento sindical, né? E tirar algumas dúvidas dos trabalhadores, porque a gente acredita em tanta coisa que não é verdade, né? Então, a grande mídia passa tanta coisa que às vezes a gente pega como verdade e não é. E esse canal aqui tem a pretensão, né, de estar dialogando para fora do movimento sindical, mas também com o movimento sindical, falando dos nossos interesses, dos interesses dos trabalhadores. E aí eu vou passar para o Gessé se apresentar. Quem é você, Gessé? Fala para nós. Vamos lá, eu sou o Gessé, quero cumprimentar a doutora Aline. Elisa? Perdão, puxa vida, já perdi uma estrela, viu? Perdeu não, tá perdoado. Obrigado. É natural. Cumprimentar a Clemilde, ao Tony. Gente, eu sou motorista por aplicativo há 6 anos e tenho vivido próximo à realidade desses trabalhadores motoristas de aplicativo. E aí, num determinado dia, eu fui chamado para poder pensar essa relação de trabalho. E me convidaram para que a gente pudesse organizar os trabalhadores e também os entregadores, porque o sindicato atende às situações dos motoristas, entregadores e outras atividades que possam vir a atender por aplicativo. E a gente aceitou esse desafio, fizemos a nossa assembleia, fizemos a nossa reunião e fizemos a eleição, fizemos todos os registros. Agora estamos na fase onde a CUT do Espírito Santo tem nos ajudado no acompanhamento da nossa carta sindical. A gente já agradece de antemão. E no momento de fazer a ampliação da nossa base para poder conversar com os nossos trabalhadores, com as nossas trabalhadoras. É isso. E você é o presidente do sindicato, então, né, Gessé? Estou presidente. Está presidente. Sim, tá. Então, tá bom. Fica à vontade, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Doutora Elisa? Bom, parabéns, né, a vocês pela organização. Adorei a iniciativa. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, Clemilde. Boa tarde, Tony. E boa tarde, Cauã. Boa tarde a todos os trabalhadores que nos ouvem. Esperamos estar aqui contribuindo com vocês para todos os esclarecimentos necessários para que vocês sigam com segurança na vida de vocês, profissional. Legal. Fala um pouquinho quem é, né? Eu sou Elisa, sou coordenadora do coletivo jurídico da CUT aqui do Estado do Espírito Santo. E é advogada do Sindmármore, do Sintracical, é da OAB, sou conselheira da OAB, sou mãe, esposa, diretora da Associação Espírito Santense dos Advogados Trabalhistas, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e estou sempre aí nessa trincheira na defesa dos direitos sociais, incluindo os direitos sociais do trabalho, que é, para mim, a sustentação de todo o Estado democrático de direito. Obrigada, doutora Elisa, por ter aceito o nosso convite. E assim, eu gostaria de começar, todo mundo sabe que isso aqui é um bate-papo, não temos aqui a pretensão de fazer nenhuma entrevista, nada disso, é um bate-papo mesmo. Trabalhadores por aplicativo. Essa foi disseminado demais, né? A coisa do empreendedorismo, eu sou dono do meu próprio negócio, eu faço o meu horário. Como é que é a vida desses trabalhadores, Gessé? O que vocês... Porque eu vou te falar porque eu estou te perguntando isso muito rapidamente. Você falou que é trabalhador por aplicativo, entregadores e ampliando para outros trabalhadores. Então, vou falar de entregadores. Tem um conhecido nosso, inclusive da família do meu irmão, da esposa do meu irmão, que trabalhava como motoboy, fazendo entrega. Ele sofreu um acidente. E, nesse acidente, ele teve um problema, assim, fratura exposta, e teve que colocar aquele monte de ferro nas pernas, em uma perna, e aquilo ali, depois teve que colocar parafuso, não deu liga, não sei como é que fala isso,
na medicina, mas não Não cicatrizou. E ele já fez não sei quantas cirurgias e está tendo rejeição, está em casa parado. Aonde esse trabalhador tem apoio? Ele não contribuía para o INSS, então ele não pode se afastar, não pode ter auxílio-doença, não pode ter nada. A quem ele recorre? A Deus? Eu acho que é um pouco essa conversa que a gente queria ter, sabe? Para compreender a vida de vocês. Olha, essa é uma realidade, porque em alguns momentos parece que a gente é a matéria-prima, o trabalhador, que nós atendemos na rua, e aí é uma dúvida sobre acidente de trânsito e acidente de trabalho. Verdade. E aí, com todo respeito às situações que acontecem com os nossos trabalhadores, em algum momento nós ficamos com o sentimento de nós somos, assim, matéria-prima para transplante de órgãos ou material humano para ser tratado com custos maiores na área de medicina. Então, o Estado é que tem assumido toda essa responsabilidade, tanto na forma do tratamento, no acompanhamento médico. O SUS tem sido, assim, algo importante para poder dar sustentação a essa forma de relação de trabalho, porque as empresas não se responsabilizam. Elas, no máximo, elas se colocam à disposição com um seguro, mas quando o próprio trabalhador ele sofre o acidente, ele não tem nem orientação para dizer, ou a parceira ou o parceiro, como que acionam as condições de acesso ao seguro, e aquilo fica no ar. Um exemplo claro foi o que aconteceu em São Paulo. Um dos entregadores estava em atendimento, pediu socorro a uma das empresas plataformizadas que fazem o atendimento de delivery, e ele, enquanto ele estava sofrendo um ataque cardíaco, ele foi a óbito na rua, enquanto fazia a informação de que ele estava precisando de ajuda. Então ele veio a óbito e a gente fica sem saber como que ficam essas relações depois. Por quê? Porque a estrutura ela é tão individualizada, é tão voltada para o consumo individual e, ao mesmo tempo, a prestação de serviço individual, que um dia nós tivemos num evento e o Galo, que é um dos representantes dos entregadores antifascistas, ele diz: uma das características dessa categoria é justamente ser gasosa. A gente não tem chão de fábrica. Então a gente não consegue pontos de apoio e conversar e fazer a mobilização e buscar conversar com os trabalhadores. Então, por essa característica, é muito difícil, Clemildes, a pessoa vir a pensar sobre esse cenário que passou a pessoa que você comentou, um familiar, né? E ela conseguir concluir que isso vai acontecer com ela. Porque até então, o empoderamento em você conseguir um aluguel de um equipamento, uma moto ou um carro, onde você vai pagar R$2.000 ou R$3.000 pela locação, esse empoderamento te dá a condição de você entrar com um produtor no mercado de trabalho. É importante você entender isso, porque no fim do dia, quando ele termina de entregar a força do trabalho dele junto com o equipamento e combustível, ele recebe o valor, é monetizado. Então é automático. É mais ou menos como se fosse o conceito de onde tem muita gente que acredita que eu faço, eu acredito, eu sou capaz, mas ele não consegue superar uma meta de 200, e no caso, ou R$250, assumindo todos os custos e todos os riscos. No caso do motorista, R$300, R$400, assumindo todos os riscos e todos os custos. Uma das coisas que chama muita atenção, que as pessoas esquecem, que ultimamente a temperatura aumentou muito. Então a questão do ar-condicionado, sabe? Você entra no carro, com licença da questão para quem é religioso, o carro parece que é um purgatório, tamanho a intensidade da temperatura dentro do carro. E aí vem a pergunta: será que o ar-condicionado, pela expectativa do direito do consumidor, ele é um direito do consumidor? E, ao mesmo tempo, como que fica na questão trabalhista, se o trabalhador tem ou não o direito também a trabalhar num ambiente climatizado? Essas coisas que a gente acaba questionando dentro do sindicato. Doutora Elisa, quando a gente sabe que no início do ano, na transição, já se começou a fazer um debate sobre a valorização do salário mínimo, a valorização da negociação coletiva e a regulamentação do trabalho por aplicativo. Você está acompanhando isso? Fala um pouquinho disso para a gente.
Sim, bom, o governo, uma das metas do governo foi a regulamentação do trabalho em aplicativo, exatamente porque hoje esses trabalhadores, eles estão num limbo no jurídico. O que é isso? Eles não têm nem nada que os ampare. Até então, a jurisprudência ela é muito dividida, né? Porque há juízes que entendem que a relação entre plataformas e trabalhador é uma relação de emprego e há juízes que entendem que não. E aqueles que entendem que não, inclusive uma corrente majoritária no TST e agora também no STF, eles estão colocando esses trabalhadores numa relação de total inexistência de direito. E aí a gente começa a entrar num ponto super importante que vocês trouxeram, como que a relação de emprego e o reconhecimento da relação de emprego, ele poderia mudar totalmente o caos e o dano social que a desregulamentação provoca. Por exemplo, um trabalhador empregado que sofre acidente durante o horário de trabalho, ainda que por aplicativo, teria todos os direitos previdenciários e trabalhistas. Se ele não tivesse incorrido em culpa, sendo uma atividade com risco natural, ele teria direito à reparação por dano material e moral. A inexistência de vínculo nos leva à discussão de como que se poderia postular esse direito. E um trabalhador sem vínculo também tem que contribuir com o INSS, porque se ele não contribui com o INSS, no momento de enfermidade, ele fica totalmente... tem sua sobrevivência totalmente comprometida. Como que ele vai sobreviver, tratar da saúde, se ele não tem renda alguma? Então, a relação de emprego ela é muito importante. Até é importante a gente também destacar que ser empregado não necessariamente é ser preso. Porque, às vezes, eu estou empregado e exerço uma função externa. Isso não é incompatível. Contudo, diante de todo esse conflito social, ausência de regulamentação, o caos que se instalou por causa dos inúmeros casos de acidentes sem cobertura previdenciária, e obviamente que isso afeta diretamente na vida comum, o governo ele convocou uma lista tripartite, que é formada pelo governo, pelo poder econômico e pela representação da classe trabalhadora, que é o movimento sindical. Né? O movimento sindical é legítimo constitucionalmente, o único legítimo para representar, tanto administrativa como judicialmente, a classe trabalhadora. Então, está compondo essa lista, está participando dos debates, porque agora é uma construção, né, de um texto que será encaminhado para o Poder Legislativo. A partir do encaminhamento, vão ter as audiências públicas, vai ter uma possibilidade de debate social mais ampliada, mas nós estamos aqui numa fase de criação, é um projeto que vai ser encaminhado. Né? Proposta que vai ser apresentada. Sim, né? Então, assim, é uma semente, digamos assim, né? Para ser mais claro, é uma semente. Mas eu acho que nessa fala sua que eles serão chamados, que os trabalhadores serão chamados para o debate, é importante destacar que quando o sindicato, que é a representação legítima desses trabalhadores, convocarem para eles conhecerem e participar desses debates, que os trabalhadores atendam a esse chamado. Porque não adianta também o sindicato chegar lá meia dúzia de gatos pingados e aí depois a grande maioria ficar reclamando na escada ou reclamando na rampa. No caso, não vai ser nem na escada nem na rampa, não vai ser na rua, reclamando que não fez parte do debate. Porque, às vezes, houve chamamento, mas, não, eu estou muito ocupado, isso aqui não é prioridade, esquecendo que participar desse debate, quem constrói... Assim, uma coisa para mim, doutora Elisa e Gessé, tem que ficar... claro e evidente, só muda a vida, o trabalhador só vai ter a sua vida modificada no dia que ele correr atrás, defender e lutar pelos seus direitos. Só assim vai se conquistar esses direitos de fato. Então, assim, não adianta ficar em casa assistindo a televisão, ouvindo o jornal e criticando para dentro. Entendeu? Tem que estar lá, estar participando, estar cobrando, estar ajudando na construção, no debate. Se nós olharmos para a história, inclusive, né, lá
lá no início de tudo, lá no século XVIII, surgiu aquela máquina a vapor, que parecia que era o sonho de uma vida melhor para todo mundo, né? E aí aconteceu o êxodo rural, os moradores do campo foram para a cidade em busca de melhores condições de vida, e o capital, obviamente, se aproveitou do excesso de mão de obra e superexplorou a mão de obra humana. Somente com a união da classe trabalhadora é que a regulamentação do trabalho aconteceu. Né? Então, e aí mesmo assim, ó, muitos anos depois, né? Século depois, né? Então, assim, se não tiver a participação efetiva da classe trabalhadora, nós, eu digo sociedade, não conseguimos grandes avanços nos direitos sociais. Né? O poder econômico está todo mobilizado. E nós, como classe trabalhadora, temos a obrigação de nos mobilizarmos. E nós não nos mobilizamos pensando no eu agora. A gente tem que pensar no nós. Especialmente porque é um momento de construção legislativa. Essa lista tripartite que foi formada, ela tem previsão constitucional. A Constituição Federal, ela diz que sempre que for regulamentada a relação de trabalho, deve ser ouvida a representação profissional, no caso os sindicatos, e a representação do poder econômico. E é o que está acontecendo. Então, a partir daí se constrói um projeto, se encaminha para a Câmara, e a Câmara, então, vai submeter a votação, e para tal, ela vai ouvir a sociedade. Então, eu acho que nesse momento que a sociedade for ouvida e que as centrais e sindicatos convocarem a classe trabalhadora para ser ouvida, para debater, para dialogar, ela tem que se posicionar. Tem que emitir, porque realmente depois não adianta reclamar. A gente está num processo de construção legislativa. Isso é muito sério. É uma transformação efetiva de uma relação de trabalho que hoje não está regulamentada. Eu só queria pegar um ganchinho em cima dessa fala, da fala dos dois. Você começou falando do Galo, né? Maior liderança aí nacional dessa categoria. E nós tivemos a oportunidade, né, de participar lá na palestra dele. Ele falou uma coisa assim que eu fiquei assim, pensando naquilo muito tempo. Ele falou que as relações do trabalho, ela começou no estado sólido, era muito duro, né? Esse primórdio da Revolução Industrial e tudo mais ali, e foi através das revoluções e da participação do povo, de inconformismo com toda aquela situação que era beirando a escravidão ou até a escravidão em si, e conseguiram mudar as relações de trabalho. Como a doutora mesmo disse, há muito tempo, muita coisa acontecendo. Aí foram modernizando, veio a terceirização, aí já foi ficando no estado líquido. A relação do trabalho já foi ficando no estado líquido. Porque porque eu não sou funcionário tal, eu sou terceirizado, eu presto um serviço, e fica aquela coisa assim escorregando entre as mãos. Hoje já está tão dinâmico que eles perceberam, né, a mão invisível do mercado percebeu ali a movimentação dos trabalhadores já pela questão da terceirização, veio a plataforma, veio o novo estado do trabalho, da relação do trabalho, que é o estado gasoso, que você não consegue nem pegar mais, você não sente mais ele na mão, você não sabe quem é o patrão, quem é o... A gente sabe, né? Mas eles querem que a gente não consiga ver, né? Eu achei interessante, queria colocar isso aqui. Não, engraçado é que a gente não sabe, e nem os trabalhadores que estão ali naquele momento sabem, porque, tipo assim, eu já ouvi muito assim, a Uber foi uma grande sacada. Olha só, presta atenção. Antes você tinha o quê? Os taxistas e o transporte público. Se você quisesse um pouco mais de conforto, táxi. Né? Aí tinha toda uma reclamação, que também é uma concessão pública, e aí veio o Uber. Aí aqui no início, né, todo mundo entusiasmado, que dava uma condição melhor e tal. E aí foi vindo mais trabalhadores, aí foi começando a ver realmente o que era. Essa relação, ela é com quem? Ela é comigo, que sou passageira, ela é com uma coisa abstrata, ela é uma relação assim que você não enxerga. Quem ganha com essa relação, doutora Elisa? Porque quando eu sou servidora pública municipal, hoje sou aposentada, coisa que, infelizmente, muitos dos senhores e senhoras não serão. Né? Depois da reforma da Previdência, que aí, um parêntese, a gente chamou a sociedade para ir para a rua, para lutar contra a reforma da Previdência, a gente chamou a sociedade dizendo que quem perderia seriam os trabalhadores, e, infelizmente,
a sociedade não compreendeu a mensagem e, infelizmente, também nós tínhamos razão. Quem mais perdeu com a reforma da Previdência foi a classe trabalhadora. E eu gostaria tanto de ver um deputado desse, que aprovou a reforma da Previdência, sendo eletricitário, subindo um poste com 65 anos. Como eu queria, gente. Queria muito. Tem que depender só daquela aposentadoria. Exatamente. Tirando Quando depende só bloco disso. de granito nas pedreiras lá, né? Exatamente. São essas coisas que ninguém para para pensar. E outra reforma também que ferrou com a vida dos trabalhadores, e assim, desculpa até falar que ferrou, mas que é essa palavra, foi a reforma trabalhista. Que qual foi o maior objetivo da reforma trabalhista? Acabar com a representação dos sindicatos. Né? Ele instituiu o negociado sobre o legislado. Quer dizer, doutora Elisa, minha patroa, eu, 5 filhos, você tem vaga lá para o administrativo. Atrás de mim tem uma fila de pelo menos 500. O salário mínimo é X. Mas eu vou te oferecer aqui, eu vou te dar R$800, vou te dar a título de gratificação não sei de quê, que vai complementar. Eu vou receber aquilo ali, porque o filho precisa comer, sabe? E é simples assim, para o trabalhador é simples assim. Porque infelizmente, tem trabalhadores e trabalhadoras que não têm nem o direito de pensar que tem direito. Tá? Lamentavelmente, eu estou falando disso porque numa oportunidade que a gente fez um contato na periferia, uma família, uma senhora, muito assim, uma situação de miséria. A gente falou, não, mas só tem que se dirigir ao CRAS para fazer a inscrição, que você se inscreve no Bolsa Família, no Cadinho. Minha filha, eu nem sabia que tinha isso. E é isso, as pessoas nem sabem que tem direito a ter direitos. Então, assim, quando a gente vê essa relação que é estabelecida sem regulamentação, e, infelizmente, a gente acredita na grande mídia. Quantos dos nossos trabalhadores não acreditaram que a reforma trabalhista ia gerar emprego? Quantos dos trabalhadores que compõem a sua categoria, Gessé, que não acredita que eles são os próprios patrões? Eu sou. E aí, enquanto a gente tiver atitude, que a gente não tiver o sentimento de pertencimento a uma classe, a gente está sozinho. E sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco disso, de como é isso na categoria, Gessé. Okay. Como é que a gente... E sobre ponto de apoio. A CUT-DF criou... Estava fazendo esse debate para criar esse ponto de apoio lá. Que bom. Que ótimo. Muito bom. O Rodrigo Rodrigues, que era o presidente, eles estavam fazendo esse debate para criar um ponto de apoio. Legal. Por que a gente não pode fazer esse debate aqui? Já foi construído, eu já vi. Sabe? Já fui lá, eu vi lá. Tem que construir, tem que ter um ponto de apoio, sei lá, no centro. Aí, muito aquela coisa que a gente estava falando. Às vezes o cara está trabalhando, o trabalhador está entregando lanche, e ele não tem direito de parar para comer. E ele não tem direito a comer um lanche daquele ali que ele está entregando. Mas isso é uma consequência dessa crítica que eu fiz ao posicionamento jurídico que iniciou no judiciário de não regulamentação das relações, não reconhecimento como vínculo, na verdade, né? Não reconhecimento como vínculo de emprego. Porque esses motoristas, né, igual você deu um exemplo, eu, por exemplo, se entro no Uber, ele é subordinado a mim? Não, ele não é subordinado a você. O Uber, ele é subordinado à plataforma. A plataforma tem um CNPJ e por trás do CNPJ tem sócios, acionistas, né? Então, assim... Só esperando o lucro, né? Né? Então, assim, se você, Clemilde, pega 10 Uber em um dia, o lucro dos 10 Uber que você pegou vai ficar com a plataforma, não vai ficar com aquele motorista de cada uma das corridas. Aquele motorista vai receber uma pequena fatia que vai ter, com ela, ele tem que suportar o custeio do veículo, da gasolina, as despesas com conserto e ainda se alimentar, né? E promover o sustento da sua família.
Então, nós precisamos de fazer essa reflexão de uma forma mais real e menos utópica. O que a gente vê no Brasil e no mundo é uma tentativa, na verdade, de liberalização das relações de trabalho, é um retorno ao liberalismo. Por isso que a gente fala o novo liberalismo, neoliberalismo. É o quê? É a tentativa de desregulamentação das relações de trabalho. Só que o neoliberalismo é incompatível com a democracia social. Então, se o Brasil e suas instituições e poderes estão subordinados a uma Constituição Federal Democrática, a elas eles têm que respeitar. A ela eles têm que se submeter. E aí efetivar, porque o direito do trabalho é o único direito capaz de fazer acontecer o artigo 3º, que são os objetivos constitucionais, que é a redução da marginalidade e da pobreza, redução das desigualdades sociais, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Se não tem direito do trabalho, numa sociedade como a nossa, que tem poucos autônomos capazes de se manter, né? Nós sabemos que nós vivemos num país com grande número de pessoas com baixa renda, com baixa escolaridade, com poucas condições de ingresso no mercado de trabalho, com grande poder de competitividade. Então, nós temos que ter a sensibilidade de que o Estado brasileiro e eu, o Poder Judiciário, tenho obrigação, eu tenho o dever de efetivar a Constituição Federal. O Brasil, ele ratificou a Constituição da OIT e a Constituição da OIT fala que, inexistindo outra norma, aplica-se a mais favorável ao trabalhador e não ao empregador. Essa norma tem caráter supralegal, ela está acima da lei. Então, por que não se aplicar a Constituição e por que não respeitar o artigo 114 da Constituição que fala a Justiça do Trabalho compete julgar as relações de trabalho? Porque a plataforma ela não divide o lucro dela com o motorista. Então, não é uma relação comercial. Também não é uma relação de sociedade. E nem de parceria. Ah, ele é parceiro, é igual o novo empregado que eles falam que é o colaborador, né? É, o colaborador, não é empregado mais. Mas nós não temos o direito, nós operadores do direito, não temos o direito de não abrir os olhos, porque nós estudamos e temos plena consciência sociológica, filosófica e também constitucional do que é direito constitucional do trabalho. Uma das coisas que mais contribui com essa linha de raciocínio, de querer deixar gasoso, né? Essa relação, é a de falar que, não, mas vocês não são trabalhadores. Uhum. Você é o seu próprio patrão. Você é um empresário. Um empreendedor. E eu queria jogar no ar para vocês uma nova que eu estou identificando, que está acontecendo muito, uma discussão nova, né? Eles jogam no ar, né, para as pessoas, e que é a Uber, mas a Uber não tem lucro. A Uber é uma empresa que ela não tem lucro, porque você vai pegar lá quando ela vai apresentar os resultados lá, o que ela ganha é o que ela gasta. Parece que ela é uma filantropia, né? Parece que ela faz filantropia ali, que ela não tem lucro. Será que é para alimentar essa... Certamente. Eu queria ouvir de vocês. Assim, eu não consigo falar por eles, né? Mas já ouviu isso? Mas já ouvi esse discurso de que o trabalhador é o próprio empregador, que ele faz o horário dele. Agora, é bom os trabalhadores terem consciência de que ele pode fazer o horário dele também sendo empregado. Por exemplo, tem representante comercial que é empregado e que faz seu próprio horário. É a questão de ter um horário flexível, trabalhador autônomo. O trabalhador, desculpa, é um trabalhador externo. A CLT, no artigo 62, ela prevê a possibilidade de trabalho não submetido a controle de jornada. Mas até mesmo se for na ótica que eles querem pregar, de que, não, mas ele é um prestador de serviço. Assim, é porque eu quis dizer o quê? Que não necessariamente essa liberdade na formação da sua rotina diária afasta o vínculo. Porque o que caracteriza o vínculo? A prestação de serviço subordinado. Isso. Eu já li o contrato da Uber. Eles controlam como que você vai conversar com o cliente Uber, como que o seu carro deve estar,
O que você pode, o que Qual você tipo de não carro, pode. Se você deixar a pessoa na corrida, você não pode ter contato com ela depois mais. Mas aí eu faço a pergunta, se o risco da atividade econômica pertence ao motorista, por que a Uber tem que dizer se ele pode ou não relacionar com aquela pessoa Não, depois? e por que eles pedem para você avaliar? É uma forma de fiscalização, Exatamente. né? Exato. Então, assim, aí a gente vê que tem, sim, uma subordinação, Tem né? relação. Porque senão não controlava. Olha, uma relação comercial, para mim, seria isso daqui. Você é uma pessoa que está desempregada, né? E eu sou uma pessoa que tem como profissão criar a inteligência artificial, sou TI, né? Uhum. Eu crio um aplicativo e vendo para você. 10 mil reais, 20 mil, o aplicativo. Você vai administrar. Isso é uma relação comercial. Porque eu te vendi. Você vai acessar quando você quiser, vai desligar quando você quiser. Se você quiser que o seu irmão vai usar o aplicativo no seu lugar, ele vai poder. Na Uber não pode, na 99 também não, é pessoal. iFood. Né? É pessoal, eles não podem. Prestação de serviço personalíssima. Está contratualmente previsto isso, tá? Então, assim, é muito diferente você ter essa relação de autonomia. A relação comercial seria isso. Eu te vendo o aplicativo e você faz dele o que você quiser da sua vida. Ok. Né? Assim, minha visão. Eu gostei da pergunta do Tony aqui, quando fala que ela é o quê? Faz filantropia, né? Não, porque eles falam que... Não, mas a Uber, o que ela ganha é o que ela gasta. Já ouviu isso? É impossível. Já teve essa... Já ouvi. Mas é só para fazer uma brincadeira aqui com o Tony, apesar de ser sério. Você imagina, né? Nesse mundo capitalista que a gente vive, onde que alguém criaria uma plataforma, disponibilizaria, né? Porque para ser 0 a 0, fazer boa ação. para fazer 0 a 0. Tem muita gente solidária, né, nesse mundo, Clemilton, não seja maldade. Tem muita gente solidária. Tô brincando. Garanto que não é esse o caso, viu, gente? Porque a gente vê a situação dos trabalhadores, porque até onde eu vi, há um tempo atrás, quem não tinha carro, que tem que alugar, em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, o aluguel do carro. Então, a pessoa, ótimo, ele faz realmente o horário dele. Só que para ele pagar o aluguel de R$ 2.000, R$ 2.500 do carro, para ele fazer a manutenção do carro, manter combustível, pneu, seguro, toda manutenção, e ainda sustentar a família dele, ele tem que acordar 4 horas da manhã e se recolher 1, 2 horas da manhã. Trabalhar. Entendeu? Praticamente e paga aí, para trabalhar. A pergunta é, onde vai a saúde desse trabalhador? Né? Em que momento ele tem lazer? Quantos domingos você chama? E aí a pessoa vem te atender, fala, mas companheiro, você está trabalhando, quanto tempo você está no Uber? Mas você trabalha domingo a domingo? Não, é porque final de semana, né, que tem festa, evento, aí a gente ganha pouco mais, né? Que aí... E a sua família? É porque a gente parou de pensar na família. Então, sim, quando a gente quer... Na família, não. A gente parou de pensar que a gente é gente. É verdade. Até em nós mesmos. Né? É isso. A gente parou de pensar que a gente é gente. É produzir para sobreviver. A gente só sobrevive, infelizmente. E isso não é qualidade de vida. Isso não dá saúde para a gente. Isso não garante a nossa saúde. Qual é a vida útil de um trabalhador desse? Vida útil no sentido assim, vida saudável, né? Vida útil, acho que nem é vida útil, mas qual a qualidade de vida que esse trabalhador vai ter daqui a 10, 15 anos? E o impacto, né, que essa ausência do lar também gera para uma família. Isso aí. Porque eu acho também, assim, eu costumo sempre fazer uma leitura de todo um cenário. E essa quantidade de pessoas que nós temos visto doentes, até com vícios e depressões... eu relaciono muito com a ausência dos pais no lar, a dificuldade de você crescer tendo um esteio, né? As crianças que já crescem na rua, às vezes na companhia de terceiros,
Ou, às vezes, sempre criadas por alguém que não os pais, a ausência dos pais no evento da escola, a ausência porque tem que manter os filhos vivos, né, e saudáveis. E tem que comprar tudo que o mercado manda. E para nós, sociedade, é muito fácil entrar no Uber, pegar o Uber e ir para casa, até mesmo quem julga os processos dos Ubers, Sim. né? É muito fácil a gente usar os serviços e muito confortável. Não olhar para a realidade que está por trás daquele aplicativo. Não fazer a leitura de vida, né? Que é necessária para a gente julgar com justiça social. Né? Então, assim, isso precisa de ser pensado e levado para a sociedade. E Beleza. eles têm que reconhecer a necessidade também. E a gente fica falando da Uber, porque acho que ela foi a primeira e é a maior. Mas tem a questão do iFood também, inúmeros outros aplicativos. A gente tenta não dar publicidade para essas grandes empresas, porque elas já têm um grande espaço, entende? Mas é bom. Não, mas é porque eu ia falar da questão exatamente disso. Tanto que eles investem para continuar mantendo. Queria ouvir você falar um pouco sobre, principalmente essa questão da entrega. Não só de carregar pessoas, mas também da questão da entrega. Porque eu sou dos Correios, Sim. né? Então eu entendo ali que hoje eles vendem... Como que não existe comida de graça? Não existe almoço grátis, né? Sempre tem que sair de algum lugar. E a gente costuma avaliar lá dentro dos trabalhadores de Correios, conversando, que hoje o pessoal reclama muito do Correio, que demora, não sei o quê, que o concorrente compra hoje, já entrega amanhã, frete grátis. Frete grátis? Me explica isso aí, já que não tem almoço de graça, como é que é esse frete grátis? De onde que sai, né? Quem está pagando esse frete? Porque tem alguém indo lá pegar, indo lá entregar, e tem que botar gasolina no carro ou na moto. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu tive a oportunidade de estar na sede dos Correios, me chamou muita atenção que há um cuidado com a saúde do trabalhador, norma sendo cumprida. Então, por exemplo, não há excesso de peso, a quantidade do produto que é carregado vai sempre num nível onde o trabalhador não abaixa para colocar ou acomodar. Horários. Tem um horário. Então, há uma preocupação com o ser humano que está fazendo aquele tipo de serviço. Nós somos assim. Está chovendo? A gente tem que entrar lá no shopping Vitória, ter a insegurança do estacionamento, que é do lado de fora. A gente entra todo molhado, vai pegar o lanche lá na praça da alimentação como qualquer um consumidor. E alguém olha assim para você todo molhado e você ainda tem que esperar. E ainda até tem um avanço com o pessoal do Rio de Janeiro que a gente está tentando conversar para ver se no momento em que você é chamado para buscar o lanche, pelo menos o lanche já esteja pronto para você chegar, pegar e sair. Então, essas situações de condição climática, e aí isso tem um impacto na vida das pessoas, que por um lanche, né, você não consegue... É excelente, é um benefício. Você tem um comportamento não adequado no trânsito, você tem uma novidade que é a terceirização das portarias dos condomínios, né? Você tem uma indisposição natural achando que o lanche vai chegar... não tem drone? Vai chegar lá em cima, no quarto andar de escada. Não dá ideia, não. Vai chegar de drone. É bem capaz e lá tem. Mas já estão trabalhando para isso já. Então, o que ocorre? E acha que o lanche vai ter que chegar. E em alguns momentos, né, você tem no Brasil afora situações de discriminação de pessoas que se comportam de uma forma totalmente bruta. E aí, como é que o trabalhador reage? Ele se une em grupo de forma mais natural, infelizmente nem busca o sindicato, em sua maioria das vezes, porque ele acredita naquela resposta rápida e questiona qualquer outro mecanismo que possa ser uma forma de resposta legal para ele, para poder garantir danos morais e etc, etc. Então, o que ocorre? E a gente tem outros problemas. Quando esse trabalhador é mandado embora, é aí que vem a consciência da importância dos direitos desse trabalhador. Porque é aí que ele bate ou na porta do sindicato. Desculpa. Fique Olha à o vontade. contrassenso. Olha o contrassenso aqui, Pois é. Mas Gessé. sempre assim. O trabalhador,
Ele não é trabalhador, Hum. ele é Sim. empreendedor, mas ele é mandado embora, ó. Entendeu? Ele é bloqueado. Não, ele nem bloqueado, sabe, não não. tem nem Não é justificativa. demitido, é bloqueado e acabou. Exatamente. Qualquer nota Daí, pra gente, se não Clemilson. cumprir as regras, bloqueia. Eu tive alguns clientes que passaram por isso e que passaram muita dificuldade financeira. Mas, doutora Elisa, se eles não são trabalhadores, se eles não têm vínculo, se não tem regulamentação, como é que eles são bloqueados? Mas Como é que são mandados embora? Esse Olha é um o dos contrassenso, Sim, gente. esse é um dos pontos que eu destaco, né, da existência real de um vínculo. Porque o risco da atividade tanto pertence à Uber, que quem ela não acha que não atende aos interesses dela, ela bloqueia mesmo, né? Então, assim, tem várias características. Não vê quem não quer, né? Mas foi bom você ter tocado no assunto das outras plataformas, porque eu acho que os trabalhadores também precisam de ter consciência, além da importância. E aí a gente convoca de novo aqui, né, Clemilde? De participar do debate social ativamente, quando aberta essa possibilidade para a classe trabalhadora, para a gente construir um projeto de lei bem amplo. Nós temos, né, acesso a vários deputados que a gente pode dialogar, então é muito importante esses trabalhadores estarem perto da CUT, estarem perto do seu sindicato, né? Porque aí, vocês trazendo esse clamor, vocês permitem que a gente consiga levar adequar a lei à realidade, às Pegar os necessidades. anseios e ver, né? E aí, um ponto importante é que agora a regulamentação vai ser só para aplicativos de 4 rodas, tá? Então, não entraria no momento o iFood, por isso que quando você falou, eu quis fazer esse parêntese. Vai ter a regulamentação do iFood também, mas nesse momento, o primeiro projeto de lei vai ser para plataforma em 4 rodas, né? E aí, depois, o governo vai se debruçar em cima dessa outra plataforma, porque são realidades um pouquinho mais diferentes da prestação de serviço. Tem trabalhador que trabalha de bicicleta. Então, eu acho que vai ter que ter um debate maior, entendeu? Teve uma recente, finalzinho do ano passado, ou meio do ano passado, teve uma decisão que uma dessas plataformas, já que você falou que não é bom dar, eu não vou falar o nome então, mas teve uma dessas plataformas que foi obrigada a assinar a carteira de todo mundo, né? Na verdade, a Justiça do Trabalho tem feito isso em alguns juízes fazem, outros não. Tem juiz que entende que tem juiz que entende que não, mas o Supremo Tribunal Federal, que retoma o julgamento no dia 8/2, é muito importante os trabalhadores de aplicativo estarem atentos. Já faço aqui um convite, dia 8 de fevereiro desse ano de 2024, tá? Vai ser retomado o julgamento sobre competência da Justiça do Trabalho para julgar processos de trabalho em plataforma. Então, é muito importante vocês, trabalhadores, se mobilizarem. Legal. Acompanharem também, participar do ato que vai acontecer aqui em Vitória. Fiquem atentos, né? A CUT, vocês também vão fazer a divulgação, que a gente vai mandar para vocês quando já tiver a arte. Participa desse ato, que vai ser um ato de defesa da competência da Justiça do Trabalho para julgar os casos dos trabalhadores de plataforma. Legal. Isso é muito importante. Porque o que é que vocês, trabalhadores, vão pedir na Justiça Comum? Verdade. Quebra de contrato? Qual é a previsão que tem que garanta uma indenização para vocês se a Uber quebrar bloqueou você? O que você tem de direito? O que você vai pedir na Justiça Comum? Até porque é bom que fique claro. As plataformas, elas fazem atualização porque é mesmo parecido assim. Se eu não concordo com o contrato, eu não tenho outra opção de atuação. Sim. Eu não tenho acesso ao aplicativo. Então, é assim, plug and play. Ou eu concordo, ou eu não concordo. Então, é assim, é alguém que diz se eu posso entrar para trabalhar ou se eu não posso entrar para trabalhar. E se você não concordar, você não vai trabalhar. Exato, é desse jeito. E tem um outro detalhe, que a gente trabalha com e-mails por demanda. A gente é produtividade por demanda. E aí o que ocorre? Quando o trabalhador não tem demanda, e aí fica caindo poucas corridas ou poucos chamados de entrega, é aí que o trabalhador começa a olhar que os ganhos dele estão caindo. Quando ele começa a perceber
que o ganho não está sendo dividido, que não está garantindo a viabilidade do negócio dele, é aí que você começa a experimentar um outro problema, que é o comprometimento do orçamento familiar. Então, por quê? Porque a decisão de atuar nesse mercado é pelo conceito de que todos nós, a maioria dos trabalhadores de aplicativos acreditam que é a liberdade plena. E essa liberdade plena, ela faz o quê? Ela te deixa sem a responsabilidade de se reportar a alguém, mas num determinado momento você tem que se posicionar de uma forma onde você vai atender alguém que tem vínculo de horário, que tem vínculo empregatício para poder garantir a demanda, porque senão você não fecha a sua produtividade. Então o que ocorre? É um contrassenso num determinado momento, que você critica os benefícios que, sem conhecer, porque para justamente nessa parte da liberdade, sem conhecer a CLT, e você ataca uma coisa que foi construída ao longo dos anos, né, para poder garantir ao trabalhador condições dignas de trabalho, e você se perde nesse primeiro momento. Por quê? Porque a lógica do mercado é produzir mais e produzir, ou melhor, produzir... Mais com menos. Mais com menos, mas produzir mais e melhor, né? Só que na questão dos aplicativos que a gente está acompanhando, Tony, nós estamos produzindo mais, e se você perguntar a qualquer cidadão nesse país, como é que está a qualidade disso? Todo mundo vai... Agora, como que você consegue imaginar uma empresa que tem resultados fantásticos, né, em termos de financeiros, né? Como é que você consegue imaginar? E ela defende bandeiras também muito interessantes, a questão LGBTQIA, LGBTQIAPN+, ela defende bandeiras da questão racial, mas o que acontece? Na hora que o trabalhador dela recebe o passageiro no carro, ela não prepara o motorista para aquela realidade. E aí o que ela faz? Ela faz captação de motorista pelo interesse e entregador, pelo interesse econômico, do tipo, você faz 100 viagens, com essas 100 viagens você ganha R$700. Então, esse ganho rápido, essa monetização, que é o resultado final, que é o que acaba movendo cada motorista, e chega ao ponto do motorista dizer o seguinte, eu faço do meu jeito, e o entregador também da mesma forma, eu faço do meu jeito e eu vou receber porque no final do dia, ou no final do dia, no final da semana, ele recebe aquele valor. E aí consegue acontecer uma coisa, que é o que a gente chama de gamificação, né? Você fica tão conectado naquela forma de ganhar dinheiro que você perde a interação social, você está numa atividade que é repetitiva e em alguns momentos a gente tenta avisar aos trabalhadores que eles podem ser substituídos porque nós estamos ensinando a inteligência artificial como que se dirige para outra pessoa, e nós estamos também, ao mesmo tempo, comprometendo a qualidade de vida dos nossos familiares. Então, o sindicato tem uma ampla missão. Sim. E aí o que ocorre? Sem a sensibilidade para poder conversar com esses trabalhadores nessa linguagem, entendeu? Dificilmente eles conseguem captar justamente a ideia de como é que eu vou conseguir ganhar melhor. Porque na maioria das vezes, Clemilton, o trabalhador ele pensa o seguinte, melhora o meu quilômetro, melhora o meu minuto, que é o valor, porque por produtividade a gente pega um valor e faz a produção em cima daquilo, e a tarifa mínima. Então ele só pensa, como tem um personagem que contracionava com o Chico Anísio, ele só pensa naquilo, né? Como que ele vai ganhar mais, entendeu? Então ele acha que o sindicato tem que estar à disposição dele apenas para este tema e não consegue alcançar as outras bandeiras que precisa e os outros direitos que ele precisa ter respeitado. É isso. Então, eu estou achando bem interessante e quero fazer duas observações. Primeiro, doutora Elisa, que a gente, acho que 2021, no 21 de janeiro de 2020 ou 21, a gente fez uma carreata, foi 21? Foi 2018. Foi o ato em defesa da justiça do trabalho? 2018. Foi da pandemia. Isso, foi antes da pandemia. 2018. A gente fez um ato em defesa da justiça do trabalho, porque naquele momento estava sendo toda inviabilizada. A gente fez aquele ato. A mesma coisa,
em relação ao Ministério do Trabalho e Emprego. Ele foi esvaziado, tanto é que a gente vê a fiscalização, foi aberto concurso agora, o Enem dos concursos aí, e só para cá deve vir uns 20, 30 auditores para fazer a fiscalização da questão do trabalho escravo, que a gente sabe que aqui no estado tem infelizmente tem muito. Então, a gente fez essa caminhada com os juízes, com os advogados, desembargadores, com os operadores do direito, como disse a doutora Elisa aí. E, assim, com todos os problemas que tem e que possa vir a ter, a Justiça do Trabalho é a única justiça que a gente consegue dialogar na defesa das questões do trabalho. Então, eu quero parabenizar, né, através da doutora Elisa, todos os advogados trabalhistas que fazem essa defesa. E assim, eu gosto muito de te ouvir, né, porque você não fala só juridiquês, como a gente costuma dizer, fala português. E dizer assim, Gessé, lamentavelmente, quando você falou aí nessa sua última fala, né, das conquistas que a gente teve e que a sensação que a gente tem é que a consciência que os trabalhadores têm é de voltar, de fazer um retrocesso. Talvez fosse importante falar para esses trabalhadores de quantos trabalhadores, quantos companheiros e quantas companheiras tombaram para garantir que o trabalhador tivesse direito a trabalhar 44 horas semanal. Salário mínimo. Quantos e quantas vidas tombaram para garantir que se tem um salário mínimo? Quantas pessoas foram expulsas das suas terras, quando teve o êxodo rural, ninguém acordou de manhã e falou assim, nossa, quer tentar a vida na cidade. Muitos trabalhadores, donos de terra, foram expulsos por grandes latifundiários para a cidade, para viver dependurado na periferia, no mangue. E essa luta ela foi encampada pelo movimento popular, pelos movimentos sociais, pelas igrejas, pelos sindicatos. Então, assim, a gente precisa, o nosso grande desafio, na minha compreensão, é contar essa história para esses trabalhadores. Porque tem muito menino de 25, 30 anos que chega hoje, vai para a faculdade, tem acesso a uma faculdade, mas ele acha, nossa, que maravilha, eu sempre tive isso. Não, gente. Não, gente, eu sou do tempo que aqui só tinha UFES. Eu sou do tempo, e filho de pobre não entrava, não. Então, tinha um IFES. É essa história que a gente precisa contar. Entendeu? Ah, mas Bolsa Família é para sustentar bandido. Não, gente. Bolsa Família é para dar dignidade. Ah, mas a gente não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Vai pescar com fome. Sabe? São essas coisas. Às vezes parece muito simplista, mas é isso. Como é que um aluno, como é que uma criança vai aprender sentar numa sala de aula com fome? Sabe? Eu acho que é necessário a gente começar do início para falar, para conversar com os trabalhadores, entendeu? É verdade. Aí, né, dentro desse contexto histórico que você traz, aí que a gente tem que reiterar também a importância das cotas nas universidades federais, a importância do ProUni para dar acesso ao ensino, né, de graduação a quem não conseguia entrar numa universidade federal. E, de fato, a sociedade, nós, principalmente os trabalhadores de aplicativo, é muito importante vocês, trabalhadores, irem para o coletivo, sair do eu e ir para o nós. É muito importante isso. Nós não podemos mudar a realidade se nós não darmos as mãos. É simples assim. É um exercício diário. Porque o mundo do jeito que está hoje, muito conectado, esses dias eu fui numa boate com meu marido, até vou dar um parênteses aqui para contar essa história, porque me impactou. Eu vi tantos casais que os dois estavam no celular e ninguém se olhava. E eu acho que esse universo do aplicativo deve ser mais ou menos assim também, né? A pessoa trabalha no aplicativo e chega em casa e deve continuar, né? E é WhatsApp, e é Instagram, e é isso, e é aquilo, e a gente não para lutar por aquilo que nos sustenta, que é o direito. Porque o que nos sustenta não é o salário, é o direito. Se nós não lutarmos pelos nossos direitos, nem salário você tem. Nem renda mínima você tem.
Então, a gente precisa de lutar pelo direito, pela existência do direito, pelo fortalecimento da justiça que garante esse direito e para que essa justiça se posicione pelo direito. Isso a gente só consegue fazer se estivermos juntos. E a gente costuma dizer que juntos somos mais fortes. E é verdade. Né? E é só quando a gente se sentir só quando a gente se sentir pertencente a uma classe, que é a classe trabalhadora, é que a gente vai garantir esses direitos. É só a partir do momento que os operários da fábrica do século XVIII se identificaram como operários, como uma classe, é que eles começaram a se organizar para lutar por direitos. E é só por causa dessas organizações que existe o 1º de maio, que existiu a Constituição de 1917, 1919, criação da OIT e, a partir daí, regulamentação do direito do trabalho no mundo todo. A partir dessa semente lutas, né? Do reconhecimento do operário como eu não sou eu sou nós. O né? todo, né? E tem uma sensação de pertencimento, ainda bem que a gente tem esse canal para poder estar conversando, porque há muitos trabalhadores que deixaram de ser motoristas ou entregadores e transformaram-se em influencers. Uhum. E a grande pegada dos influencers é justamente dizer como ganhar mais, como que você pode potencializar os seus resultados. E isso fica no imaginário do trabalhador. Então, quanto ele consegue os resultados, ele está pouco prestando atenção no que nós estamos conversando. E aí tem um detalhe muito importante. Você que está num ambiente familiar, tem um parente que ficou desempregado, você precisa conhecer a viabilidade antes de entregar para ele a chave do carro, porque vai chegar um momento que o tanque vai ficar vazio e ele não vai ter como suprir, porque ele não tem o conhecimento financeiro, educação financeira, para poder fazer a distinção. Para vocês terem uma ideia, um motorista hoje, ele trabalha para receber líquido, né? Se conseguir fechar o dia sem nenhum tipo de acidente, ele trabalha para receber em torno de 90 a 100 reais líquido do que ele fez, porque o restante é combustível e o equipamento que ele alugou. Então ele tem um ganho 300 bruto e retém apenas 100. Então do que nós estamos falando? 100 em torno de uma jornada de 12 a 14 horas. Isso se ele der sorte e tiver disciplina para poder alcançar esse resultado. Com aquelas variáveis que você falou que dependem do mercado. E aí quando você falou, me veio na cabeça e depois eu acho que a gente mudou de assunto. Eu esqueci como que o capital ganha com o aplicativo. Não sou contra o ganhar, não, tá? Mas eu acho que tem que ser justo. Eu acho que o ganho tem que ser justo para todos e não para um, né? Senão não é justo. Mas aí você falou que aí depende da variação do mercado, porque se o mercado estiver fraco, e aí você vê, né, que quem sofre é o trabalhador também, porque ele fica submetido às variações do mercado, que quando em um universo lá atrás seria submetido o dono do negócio. E aí o trabalhador, ele se torna uma verdadeira vítima de um sistema que está sendo imposto porque está havendo uma tentativa de desconstrução de direitos sociais básicos. Né? Então, assim, E para completar... E aí com esses custos, né? Isso. Eu tenho um custo de manutenção, tem custos que variam conforme o uso e tem custos que não vão variar, como o seguro do carro, por exemplo. O IPVA do carro, por exemplo. Não, vai mais além, tem coisa ali, tipo a sua saúde. Né? Também. Porque aí vem o desgaste também, né? Esse conceito do valor que você perde do veículo, o trabalhador e o entregador, ele só entende da seguinte forma. Ele vai numa loja, compra um veículo de 100 mil reais, e aí depois de um ano ele vê que o veículo dele rodou 400 mil reais, quilômetros, né? Por quanto que ele vai vender o veículo que ele comprou por 100 mil reais? Ninguém quer comprar um carro de 400 mil quilômetros rodados. Então, depreciação para o nosso trabalhador tem que ser traduzida dessa forma, que senão ele não alcança. Então, por exemplo, é tão delicado para o trabalhador entender uma situação. Quando chove, vocês pagam mais caro numa corrida. Por quê? Então, o que ocorre? Paga mais caro, nós não recebemos um pouquinho melhor. Mas qual é o risco? Eu chego num local onde eu não consigo ultrapassar. Pela relação comercial,
pela relação que eu tenho com o usuário, o que eu faço naquela situação? Então, tipo, o motorista não tem orientação adequada para dizer, meu carro, meu patrimônio, ele não pode continuar a partir de lá, e agora eu vou ligar aqui o gravador da Uber, estou encerrando a corrida, e nós vamos ficar aqui esperando. Se você quiser, você fica aqui comigo, mas o carro não vai dar prejuízo total para mim por causa dessa situação que você acha que eu tenho que te levar até tal lugar. Por que nós estamos discutindo a questão do aplicativo hoje, do trabalhador? Às vezes nem é tanto, Clemildes, pela questão do trabalhador. É pelo desconforto que é levado para o usuário. E a empresa não foi capaz, é tanto que há poucos dias o direito do consumidor, o PROCON, do Estado do Espírito Santo, estava questionando a cobrança do pedágio da terceira ponte, que uma das operadoras das plataformas ainda estava cobrando dos usuários. Então, assim, tem que levar muito a sério o desafio do enfrentamento com as plataformas, e aí a gente precisa, sim, da Central Única dos Trabalhadores, nós precisamos dos operadores do direito, nós precisamos dos comunicadores, nós precisamos da união das famílias para compreender que nós não temos PLC. PLC? Plano de PLR. Eu tô aqui na minha cabeça. Eu tô é PLR. Tu falha, gente. Né? É porque a gente não tem e fica sonhando em ter, entendeu? Até esquece. Aí tá assim, lá no plano no céu. Já tá lá, né? A gente não tem isso e não tem progressão de carreira. PCCS. Não tem nada. nada. Então o que acontece? E o meu número Vocês de não são horas nem e o meu tempo de trabalhadores. trabalho, eu não tem consigo nada, dedicar meu tempo para que eu possa estudar, para ter uma expectativa de um futuro melhor e uma remuneração melhor. Então, o que acontece? A regulamentação para a gente é importante porque nós acreditamos que isso vai conseguir gerar algumas respostas diante da ansiedade que foi colocada, porque, por exemplo, Clemilton, recentemente, no Rio de Janeiro, um dos nossos trabalhadores atropelou um artista famoso da Globo. E aí, naquele momento, surgiram várias dúvidas, porque você tem o julgamento da sociedade, você tem os vídeos, as gravações, a imprensa. Quem for culpado. Exatamente. Agora, imagine esse trabalhador sozinho, enfrentando toda essa pressão. Daí a pouco, a polícia fez a investigação, identificou que ele não estava alcoolizado, identificou que ele estava dentro do limite de velocidade, identificou que ele parou para poder socorrer o passageiro, a vítima do acidente, né? E aí as coisas tiveram uma outra situação de solução. Mas até isso acontecer, ele quase foi crucificado, né? Foi. E aí nós tivemos uma outra situação em BH, que foi agora o nosso motorista, apesar dele ter recebido o passageiro, tocado o interfone várias vezes, que tem a filmagem dessa situação, ter feito alguns chamamentos da pessoa que estava desacordada no carro, e aí, por causa de R$20, que foi a próxima corrida, ele fez um abandono de vulnerável. E aí a pessoa que ficou no poste foi vítima de um ato de estupro. E aí ele está respondendo criminalmente por essa situação. Aí eu te pergunto, cadê as plataformas? Por que ela não vem defender o parceiro dela? O que elas fazem nessa hora? Se calam. Quem assume toda a responsabilidade somos... um caso simples. Eu mesmo dirigindo, num dia peguei na Praia do Canto 2 pessoas que estavam indo para um determinado bairro. Daí a pouco a guarda municipal colou atrás e pediu para que eu encostasse. Desceu os 2 passageiros. O que eles estavam transportando? E eu não sabia. Um negocinho? Um negocinho, né? Com uma faquinha, né? E falaram assim, me dá seu telefone que depois eu vou te ligar. Deixaram alguma coisa dentro do meu carro. Você acha que, nesse caso, eu tinha que devolver alguma coisinha? Eu nem sabia o que era. Primeira lixeira que eu cheguei, peguei, joguei fora e acabou. Porque logo depois, querendo ou não, essas pessoas foram liberadas porque não era situação de tráfico, era uma questão de usuário, né? Então, eles prestaram, mas eu tive a oportunidade de evitar. Isso, não vou fazer esse comportamento. Mas assim, foram surgindo relações além do deslocamento do ponto A ao ponto B. E essas coisas é que estão deixando hoje o trabalhador com a orelha de pé. Refém. Na verdade, o cenário é o melhor dos mundos para as plataformas, né? Porque elas não assumem o risco da atividade econômica, embora elas coloquem regras rígidas para a prestação de serviço. Elas não dão assistência e nem suporte ao trabalhador.
apesar das regras, e elas ficam com o lucro todo, né? Porque ela fica com 100% lucro. A parte da plataforma é o lucro. Sim. Total. Essa Porque parte... as empresas não, as empresas físicas, assim, né? O que elas fazem? Eu tenho tantos empregados, eu tive tanto de faturamento, vou pagar isso de salário, Mão de Encargos obra. sociais. isso, e aí ali o meu lucro fica... Não, aqui ela joga tudo nas costas do trabalhador e o que fica com a plataforma é 100% do lucro. Exatamente. É interessante você tocar nesse ponto, porque o que está acontecendo agora? A gente tem aproveitamento de pessoas, porque quando o trabalho por aplicativo ele é encarado como um bico, complemento de renda, então você tem uma oportunidade de complemento de renda quando outras categorias, em determinados momentos, não conseguem avançar no seu reajuste. Então a pessoa fala, não, eu vou fazer esse complemento de renda, mas aí o que acontece? A pessoa não está num ambiente de trabalho constante e aí vem um contexto da insegurança, que é o que compromete, coloca medo em todo mundo hoje, que é a situação de segurança. Por quê? Porque também a plataforma não investe em mecanismo de segurança. Tá. Não investe. Porque ela também bloqueia. Se ficar Porque muito tempo sem acionar, se você recusar tem uma questão de taxa de aceitação e cancelamento. Tem. Se você não cumprir com aquele determinado número de chamados e fizer muitos cancelamentos, porque o que acabou acontecendo, Tony, Clemilde? O motorista começou a enxergar quanto queria ganhar numa viagem. E o motorista sabe que, em Vitória, o tempo médio de deslocamento cada quilômetro é percorrido de carro a cada 2 minutos. Então, ele já faz o cálculo de quanto que ele vai ganhar. Isso quando não tem ajuda de outros aplicativos que já fazem a leitura do ecrã e já diz para o cara, essa viagem não é vantajosa. E isso acontece no mototáxi, no Uber, Uber e 99 em Drive, e acontece também na questão das entregas, né? Então, quando ele percebe aquilo, aumenta a sua taxa de aceitação e a sua taxa de cancelamento, porque a pessoa não vai querer deslocar o carro para aquele tipo de atendimento. Isso gera um problema. Por quê? Porque o conceito do serviço de aplicativo é universal. Então, ele pega você que quer sair do aeroporto para Jardim da Penha, como você que quer sair do aeroporto e ir para Guarapari. Então, nesse determinado momento de escolhas, da liberdade, em tese, tá certo? A pessoa acaba preferindo, pela questão de preço, às vezes até a viagem de Jardim da Penha. Mas, como a pessoa tem uma previsão de meta do dia, ela vai para Guarapari. Então, você tem algumas questões de dentro do aplicativo que ele começa a sofrer agora. Por quê? Porque todo mundo já sabe como o aplicativo funciona. O que a gente esperava? Era que as plataformas elas tivessem se organizadas em sindicatos patronais. Foram participar com o governo como associação. A gente esperava delas maior responsabilidade para poder fazer a discussão com a gente, olho no olho. E vocês enfrentam um grande problema que é a dificuldade de mobilização, né? Porque a convocação de greve, por exemplo, nesse cenário de trabalho por demanda, né? Ela inviabiliza, mas aí é uma crítica aos trabalhadores que eu vou fazer aqui. Trabalhadores, se o seu sindicato convoca greve, ele está convocando para você, não é para ele. Sindicato é pessoa jurídica que representa um grupo de pessoas lutando por direitos. Então, convocou greve, gente, o valor da corrida pode até aumentar, mas é muito melhor você negociar direitos e quando você faz greve você ganha força de negociação do que você se submeter a uma corrida que vai te satisfazer ali naquele dia, né? Porque eu estou falando isso porque quando é trabalho por demanda, quanto menos gente, maior o valor da corrida, né? E mais corridas você faz. E aí, o que acontece? As greves são naturalmente michadas, esvaziadas. Mas a classe trabalhadora tem que se conscientizar de que, tendo convocação de greve, não importa o valor da corrida. O que importa é a conquista de um direito. Inclusive, agora, nesse processo de negociação, indo o projeto de lei para a Câmara, eu acho que, sendo necessário fazer greve, tem que ser fazer greve. Se tiver que fazer greve para fazer pressão, e a gente vai ter que fazer, porque a gente tem que fazer pressão. A classe trabalhadora tem que pressionar. Tem que lembrar que precisa fazer pressão, porque nós não temos um Congresso. Por isso que eu estou falando. Nós não temos um Congresso que tem
vários representação de deputados a da maioria. classe trabalhadora, infelizmente. Então, isso é fundamental. Mas sabe o que eu estou percebendo aqui, Tony? Se a gente continuar com isso aqui, se discute, a gente fala o dia inteiro, mas 6 meses, como diria minha mãe. Eu falei que tinha muito assunto para discutir. Muito assunto para discutir. Eu acho assim, cada vez que vocês vão falando, se eu tinha alguma dúvida, mais eu me convenço do quanto os trabalhadores por aplicativos têm que ter, tem que ser regulamentado, tem que ter todos os direitos que todos os trabalhadores têm. E aí eu quero, assim, Gessé, você continua, você participa desse debate, né? Assim como a doutora Elisa está acompanhando esse estudo, e que a gente pudesse ir afinando isso e, principalmente, mobilizando as pessoas, os seus trabalhadores, os trabalhadores dessa categoria, para estarem atentos no dia 8 de fevereiro, né? Julgamento. Que é o julgamento, e aproveitar e convocar para o dia 28 de fevereiro para fazer a defesa, né, da competência da da Justiça da do Trabalho para processar e julgar esse tipo de demanda. Que é 28. Que é uma relação de trabalho, e a defesa sempre nesse sentido, né? Relação de trabalho é a Justiça do Trabalho. Então, aí a gente vai dialogando mais, e assim, eu nem me atrevo a perguntar mais, nem me atrevo a fazer nenhuma observação. Pedir para o Gessé fazer suas considerações, doutora Elisa. Quem vai primeiro? Quem falou primeiro? Então, agora primeiro. Ele que começou. Eu que comecei? Então eu vou depois, é isso? Não sei. Então você começa. Vou esperar o seu chamado. Eu quero agradecer a oportunidade, Clebilde, Gessé e Tony, por esse momento tão rico, né? A gente precisa mesmo de debater esse tema, e debater muito e levar para a sociedade refletir. Para mim é muito importante estar aqui com vocês e ter a oportunidade de dialogar com tantos trabalhadores. Se precisar de nós, estamos à disposição como CUT, tá? E é isso. Obrigada. A gente que agradece, Gessé. Eu quero agradecer ao Tony, agradecer a Clemilde, a doutora Elisa, o Cauã, e dizer o seguinte, trabalhador, é muito importante uma coisa. Sobre a regulamentação, agora você tem voz, você vai poder participar do debate. Tem muita gente que acha que a gente tem posição fechada, mas a gente é democrático, participativo, e a gente está aqui, existe como representação porque você existe. E como foi colocado aqui, nosso lema comum é que juntos nós vamos ser mais fortes na defesa de direitos para cada trabalhador, por aplicativo. É isso. Obrigado. Legal. A gente quer agradecer a doutora Elisa, dizer que é sempre um prazer conversar com você, a gente aprende muito. Agradecer o Gessé. Tony, Acho que agradecer é isso. você, lembrar que... Agradecer o Cauã, né? Que fica ali quietinho, ninguém... Suporte né? técnico. Mas que ele faz as coisas aqui acontecerem. É o nosso artista. E aí nós sempre finalizamos... Não, na verdade a gente não vai finalizar. A gente está dando uma pausa porque esse tema precisa continuar sendo debatido. Verdade. Tá? Obrigado. Não tenho dúvida disso. A gente precisa continuar debatendo. Passou a regulamentação, como é que isso se dará, que mobilização a gente precisa fazer, aonde a gente precisa chegar, porque a gente não pode deixar... Nada acontece por osmose. É construído diariamente. Então, e a gente sempre finaliza o nosso... Daquele jeito. Esse bate-papo aqui daquele jeitinho. Isso é importante a gente continuar fazendo, porque aqui se discute. É isso aí. Valeu, gente. Obrigada, gente. Sigam as nossas redes sociais. Como eu disse, né? A gente está na segunda temporada. Cara nova aí. Precisamos aí desse apoio da galera para a gente poder compartilhar essas ideias, discutir cada vez mais, fortalecer a classe trabalhadora. Vamos lá no Instagram, Facebook, só pesquisar lá CUT Espírito Santo, que a gente vai estar lá. YouTube, que a gente vai estar lá à disposição lá para discutir cada vez mais. Valeu! Valeu! Obrigado, Tony.